programa Vida e Saúde de hoje vai destacar o Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio e casos de depressão. Acompanhe a nossa entrevista. Na hora de procurar uma profissional da área de ginecologia, obstetrícia ou ultrassonografia, busque por uma profissional experiente e de qualidade. A doutora Andresa Lordani está atendendo em 2 endereços para sua comodidade. No Espaço Cuidar, na Rua Benjamin Constant, e na Clínica Ecomed, na Avenida Manuel Ribas. Marque agora mesmo a sua consulta. Telefones 429-8834-3000 ou 429-8836-3342. Faça a escolha certa. Escolha Influx, o domínio do inglês mais rápido. Com garantia em contrato. Isso é o contrato, assinei. Não improvise. Pensou em inglês? Pensou Influx. Para sorrir mais. Para viver melhor. Para sentir-se ainda mais linda. Royal Face. Você linda o tempo todo. Botox. Preenchimento. Fio de sustentação. Bioestimulador. E mais de 40 procedimentos. A Royal Face sabe que independente da sua idade, você pode estar radiante. Ame, curta, viva a Royal! Acolher não é só comida, cama e um teto. Precisa de amor para ser completo. Nós, da Casa de Apoio Amor Fraterno, trazemos conosco esse sentimento. Aqui, acolhemos gratuitamente paciente e acompanhante durante todo o período de tratamento de saúde. Casa de Apoio Amor Fraterno. Vamos passar por essa juntos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Vida e Saúde. Hoje vamos falar sobre depressão e também, dando destaque aí, porque estamos no Setembro Amarelo. Vamos conversar com o Dr. Arthur Ferri. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Priscila. Prazer falar contigo de novo. Obrigada. Doutor, existem muitas pessoas aí com depressão aqui em nossas cidades? Sim, com certeza, né? Não só aqui, como no mundo todo, né? A depressão é uma das doenças mais prevalentes aí do mundo. Então, se a gente for pegar, não tem como a gente saber exatamente quantos aqui na cidade, mas nos estados do sul, por exemplo, varia entre 15% a 20% a prevalência de depressão ao longo da vida. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, só a população de União aqui, 60 mil pessoas, dá para estimar que em torno de 10 mil pessoas têm ou vão vir a ter depressão ao longo da vida, né? Então é um dado que vale a pena a gente estar prevenindo, né? Porque acaba sendo bastante, né, doutor? Isso, temos que estar atentos porque certamente vão ter muitas pessoas. Sim. E a depressão, a pergunta aí que muita gente faz, ela pode levar ao suicídio? Com certeza. Não só pode levar, como é a principal causa de suicídio no mundo. Né? Então, dependendo do estudo, aí chega-se até a relacionar 80% dos casos de suicídio com depressão. Né? Perceber que 80% das pessoas que cometeram suicídio estavam deprimidas. Né? E não só isso, dessas 80%, a maior parte foi sendo visto que não chega nem a ter o tratamento psiquiátrico adequado. Né? E mesmo não estavam em tratamento, então, digamos não assim. estavam em tratamento. A maior parte dos 80% né, deprimidos que se suicidaram não chegaram a ter tratamento psiquiátrico. Isso pode nos levar a crer que o tratamento, então, ajuda muito. Né? Se a maior parte acaba entrando em suicídio, né, dos não tratados, digamos assim. Com certeza, né? Se essas pessoas tivessem chegado a um tratamento, muitos suicídios poderiam ter sido evitados. Né? Sim, então, sim. Claro que o foco aí do Setembro Amarelo é a questão do suicídio em si, né? Mas a gente olhando para esse dado, a gente vê que o que a gente tem que fazer é tratar a depressão, né? Tratando depressão, que é a maior causa, né? A gente vai evitar muitos suicídios, né? Então, esses pacientes deprimidos precisam chegar ao especialista, ao tratamento, a tempo de evitar, né, que cheguem a esse ponto, né? Isso que é o principal.
E, doutor, toda pessoa que comete um suicídio, ela tem necessariamente um transtorno mental? Não necessariamente. Se estima que aí em torno de 5% dos suicídios não estão relacionados à doença mental, né? Não consegue se comprovar que tinha alguma doença mental ali, né? Então, por vezes não, né? Apesar de 95% deles estarem relacionados. Não é 100%, mas a maioria está relacionados com problemas emocionais já. 95% a problemas de saúde mental, né? Sim, sim. Então, apenas alguns que escapam dessa estatística. Certo. É possível determinar, doutor, o perfil de uma pessoa que tenta cometer suicídio? Olha, até é possível determinar, né? Os estudos eles pegam assim bases populacionais, então grandes números a gente consegue determinar grupos, né, onde o risco de suicídio é maior, né? Okay. Então isso consegue ser relativamente determinado. Só que a gente, enquanto profissional, enquanto sociedade, familiar, né, tem que olhar para quem está ao nosso lado, né? Então não quer dizer que se a pessoa que está ao nosso lado não se encaixa nesse perfil de maior risco, que ela não vá cometer suicídio, né? Então isso é muito importante. Mas se consegue, de certa forma, relacionar um risco maior a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né? Quem está em situação de desemprego, doença física crônica, muitas vezes doenças incuráveis, próprio simplesmente está passando por doença mental, né? Quem está passando por situações de isolamento familiar, isolamento social, são pessoas que estão em maior risco, né? Ainda assim, pessoas que não se enquadram nisso estão aí, né? A gente está vendo aí cometendo também suicídio de qualquer forma, né? A gente tem que olhar para quem está do nosso lado e sempre valorizar, né, o que a pessoa falar, a expressão de intenção suicida, mesmo que não se encaixe nesses grupos. Certo. E que recomendações o doutor dá para pessoas aí que convivem com alguém que dão sinais de que vão cometer? Como agir nessa situação? Primeira coisa é buscar ajuda, né? Essa pessoa está presente ali para ajudar, né? Quem está percebendo isso, mas buscar ajuda, entender que sem um acompanhamento profissional essa pessoa não vai melhorar, né? Como a gente viu ali que 95% estão relacionados a problemas de saúde mental, se essa pessoa não chegar a um tratamento, o amigo, o familiar não vai conseguir resolver sozinho, né? Sim. Só que até chegar ao momento de conseguir essa ajuda, essa pessoa tem que estar presente, né? Então, valorizar, né, a queixa, o sofrimento, o que a pessoa estiver relatando, tentar não julgar, né, porque a pessoa que chega no ponto de estar pensando em suicídio, ela está com um sofrimento muito grande, né? Ela já pensou outras alternativas. E o familiar, às vezes o amigo, vai tentar dar um conselho de resolver as coisas de uma forma muito simples, né? E a pessoa que está passando pelo sofrimento sente culpa, né? Sente que não está sendo compreendida, né? Que realmente aquilo que a pessoa falou, ela deveria pôr em prática e não está conseguindo, e não é culpa dela, né? Ela está passando por um processo de doença. Então busca ajuda, fica próximo, tenta, né, não julgar, acolher essa pessoa e manter uma vigilância com ela também até chegar na ajuda, né? Porque a pessoa que manifesta essa ideia, ela vai estar em risco daqui a pouco, né? Ficar sozinha, ter acesso aí a meios letais que ela possa usar para se prejudicar, né? Então esse familiar, essa pessoa tem que tentar manter uma vigilância com ela até conseguir chegar no tratamento profissional e aí receber novas orientações a partir dali, né? Acho que isso faz toda a diferença, ter um familiar que de repente num momento bem tenso assim, da pessoa querer cometer o suicídio, manter essa vigilância. Aí depois a pessoa tratada, vai se sentir melhor, vai tirando, né, aqueles pensamentos. Aí com certeza faz toda a diferença, né, doutor? Exatamente, é muito necessário. A gente sempre firma essa parceria, né, com as famílias. E quem não tem família, amigos, a gente vê, né, estudantes, pessoas que vêm sozinhas para a cidade, né, e aí muitas vezes se apegam nos amigos nessas horas, né, alguém que consiga ficar com essa pessoa ali até que ela consiga esse primeiro tratamento. E que recomendações o senhor dá para pessoas que têm pensamentos suicidas? Se eu estou pensando nisso, o que o senhor me diria nesse momento? Primeira coisa, de novo, né, buscar ajuda, né, entender que está pensando nisso, certamente está com uma alteração do pensamento que está levando a isso, né? Então vai precisar de uma ajuda profissional para conseguir passar além disso, né? Restabelecer a saúde mental. E aí, bom,
ajuda profissional é o principal, né? Mas até chegar até lá, é isso, né? Vai ter que buscar um familiar, buscar um amigo, alguém que possa dar um conforto até conseguir chegar nesse ponto. Tem o número também da CVV, que é o 188, que é um número que, para pessoas que estão passando por crises suicidas, podem ligar, né, a hora que vem os 188? pensamentos. 188, isso, é um número 24 horas, onde a pessoa que está passando por uma crise pode ligar, né, vai ter esse primeiro atendimento, essas primeiras orientações, até conseguir chegar no profissional. Né? Até porque, né, doutor, só o fato da pessoa falar sobre o problema, ela pode estar mudando de ideia na hora, né? Porque ela falando, ela se compreende também o que está passando. Isso, ajuda ela a se compreender, ajuda a tirar um pouco do peso de estar carregando tudo aquilo sozinho. Se ela consegue encontrar com quem se abrir e sentir que está sendo compreendida, isso alivia ainda mais, né? Então, o principal é isso, buscar ajuda, não tentar resolver sozinho. E até conseguir ajuda profissional, tentar entender que o que está passando realmente é uma alteração do pensamento, né? Está passando por um quadro que está alterando a forma de ver o mundo. Então tem que entender que está vendo realmente o mundo de uma forma hostil, né? Sem conseguir enxergar perspectivas, sem conseguir tirar prazer da vida. Então realmente começa a pensar nesse sentido, né? Mas tem que entender que tudo isso são alterações do pensamento, não é algo normal seu, né? E a gente precisa tratar para que isso se resolva. E muitas vezes é um sofrimento que é intenso a ponto da pessoa se assustar e sentir que não vai conseguir dar conta, né? Então começa a pensar em suicídio como se fosse uma saída, né? Então também até conseguir o atendimento, eu acredito que essa pessoa tem que tentar lembrar que esse sofrimento, a doença ou a crise pela qual ela esteja passando é passageira, né? E por mais intenso que seja, isso vai melhorar, desde que ela consiga, né, ter essa ajuda adequada, né, que ela busque, e com o tratamento adequado as coisas vão normalizar e essa crise passa, né? Perfeito, doutor Arthur. Obrigada pelas informações, pela participação. Eu que agradeço a oportunidade, Priscila. Beleza, tá aí mais um programa Vida e Saúde.